Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. João Paulo Mendes Neto, advogado, doutor em Direito Tributário, professor universitário, que vai falar sobre o tema contagem de prazo no processo administrativo. Olá, doutor João Paulo, como é que vai? Tudo bem? Olá, Raul, tudo bem? Todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, é uma satisfação muito grande estar aqui. Tudo ótimo, graças a Deus. Com essa mudança que houve no Código de Processo Civil, que não é mais nova, né, porque é de 2015, se instaurou uma grande discussão sobre contagem de prazo, principalmente no processo administrativo. Então, eu acho que o tema que o senhor escolheu foi um tema muito feliz e muito interessante, porque é uma questão que ainda muita gente tem dúvida sobre, Perfeitamente. né? Mas, doutor, me diga uma coisa, o seu artigo sobre a contagem de prazos administrativos traz qual abordagem? Publicada no livro, né? O IDAPAR. Isso. Eu quero apenas registrar, esse artigo foi publicado por mim e por um querido amigo, então presidente da Associação dos Advogados Tributaristas do Pará, Dr. Carlos Esquenato Júnior, e nós tivemos uma pesquisa para o IDAPAR para fazer uma análise sobre um recorte dos prazos administrativos no processo fiscal no estado do Pará. Sim. Se estaria ou não com essa conformidade do CPC de 2015, levando em consideração os prazos em dias úteis. Então, a abordagem do artigo versa sobre o processo administrativo fiscal no estado do Pará. Perfeito. No direito tributário, existe justificativa para a contagem em dias úteis, em sua opinião? Olha, nós defendemos que no direito tributário deve ser em dias úteis. Veja, o direito tributário ele tem uma especialidade. O Código Tributário Nacional ele prevê que os prazos serão contados em dias sequenciais, contínuos. Dias contínuos, no meu ponto de vista, pela semântica, ele não exclui dias úteis. Ele pode ser em dias corridos ou na formatação de dias úteis de maneira contínua, do CPC, sem pular um dia. Mas em dias úteis não afasta os dias contínuos previstos no CTN. Nós tivemos em 2022 uma lei no estado do Pará, chamada de LEPA, Lei Estadual do Processo Administrativo, que veio, por meio de inúmeras previsões, trazer que no processo administrativo no estado do Pará, as contagens serão em dias úteis. Ora, se no processo administrativo no estado do Pará eu tenho uma lei específica que diz que é em dias úteis, que vai seguir a regra do CPC. O CPC de 2015 fala, quando não for previsto, aplica aquela legislação de maneira supletiva, né, e subsidiária, eu não vejo por que não defender que ele seja em dias corridos. Deve ser em dias úteis. Até para trazer uma uniformidade, Raul. Sim, então o senhor defende que a contagem é a mesma do CPC. Defendo que é a mesma do CPC. Hoje não é assim. Essa seria a minha próxima pergunta. Isso. Como é que os órgãos administrativos têm se comportado? Aí vamos lá. No estado do Pará, com base na LEPA, ou seja, lei estadual, deve reger todo o processo administrativo. Processo administrativo de meio ambiente, em dias úteis. Processo administrativo no Poder Judiciário, dias úteis. Processos administrativos dentro das casas legiferantes, dias úteis. Processos administrativos de ações disciplinares, ou seja, nos PADs, dias úteis. E o processo administrativo fiscal, dias corridos. Ou seja, falta uma conformidade. Até nos processos estaduais? Nos processos estaduais. Não, veja, os processos estaduais, eu estou me referindo. Não, estaduais fiscais. Os estaduais fiscais são em dias corridos. Hoje, estaduais fiscais em dias corridos. Sob uma justificativa de que o processo administrativo fiscal ele é um processo especializado. A meu ver, eu tenho uma lei geral de processo,
CPC de 2015, que fala em que dias vai úteis. ser aplicada se aquilo ali for parar na justiça. Perfeitamente. Né? Estamos de acordo. Além de nós termos o CPC, que a meu ver isso já seria suficiente para que as outras legislações processuais buscassem essa conformidade, nós temos uma lei estadual de processo administrativo que diz que todos os processos administrativos no estado do Pará serão em dias úteis. Mas, se diz todo e não ressalva o fiscal, mais um são argumento todos. que deveria assim ser. É. Do ponto de vista daqueles que operam com o processo administrativo, aqueles que assim atuam, Procuradoria-Geral do Estado, advogados tributaristas. Não vejo o porquê ou qualquer resistência que se teria para aplicar em dias úteis. Muito pelo contrário, isso inclusive favorece a advocacia pública e privada, do ponto de vista de recessos, do ponto de vista de prazos processuais e segurança jurídica. E de igualar, né? Você tem uma regra só. Perfeitamente. É óbvio. Perfeitamente. Isso acaba com que aqueles que atuam com processo administrativo fiscal no estado do Pará, eles não têm fim de ano, eles não têm mês de julho, eles não têm recessos, haja vista que esta legislação ela traz uma necessidade de aplicar em dias corridos. Ou seja, o dia 25 de dezembro conta, o dia 1º conta, e assim por diante. Então, no meu ponto de vista, isso é algo para trazer uma segurança jurídica já atualizada, que nós estamos falando desde 2015. Há 10 anos atrás, o CPC está assim prevendo. Então, eu acredito piamente que é um dever, por segurança jurídica, buscar ter essa reforma e essa atualização. Então, quer dizer que, na sua opinião, ou melhor, no direito tributário, em sua opinião, existe uma justificativa para a contagem em dias úteis, que é isso que o senhor acabou de falar. Exatamente. Existe uma justificativa. A única justificativa, Raul, que existe, e aqui, volto a dizer, é uma defesa para não aplicar em dias úteis, é o fato de que o Código Tributário Nacional menciona uma contagem em dias contínuos. E aqui eu já expliquei que, no meu ponto de vista, a palavra contínua permite em dias úteis ou em contagem em dias corridos. Isso não exclui a contagem em dias úteis. E outra coisa, a gente precisa compreender que o Código Tributário é lá da década de 70, se não me engano. 66. Pois é, 66, né? Exatamente. Tem aí mais de 50 anos. Quer dizer, as coisas precisam ser interpretadas para os dias de hoje. Perfeitamente. Né? Se o legislador não se preocupou em modificar o Código Tributário Nacional, mas a legislação do direito administrativo, a legislação processual civil que se aplica às causas tributárias, elas foram atualizadas. Então, isso tem que ser, sim, conjugado, na melhor das hipóteses, para que se tenha uma posição universal, né? O senhor já falou agora sobre a questão da especialidade do processo administrativo fiscal estadual, que não se aplica, né, à regra do CPC. E existe algum movimento para se criar uma lei específica para que isso possa mudar? Existe algum movimento das procuradorias para se chegar a um consenso sobre isso? Olha, eu vou lhe narrar um contexto que também é abordado no artigo, trazendo à luz da realidade que nós vivemos hoje. Primeiro que a ATP, a Associação dos Advogados Tributaristas do Estado do Pará, que tem como membros tanto advogados públicos como advogados também privados, já enviou um ofício para o Estado no sentido de buscar esse cumprimento em dias úteis, de acordo com o CPC e a legislação tributária geral e também a LEPA. 2, além disso, existem alguns processos que já estão em tramitação no judiciário. Um deles, inclusive, eu fui o patrono, onde se discutiu em caso concreto. Perfeito. Uma impugnação que foi entregue no 31º dia, ou seja, fora do prazo se a contagem fosse em dias
corridos, mas dentro do prazo se fossem dias úteis. Levamos isso para o judiciário e o judiciário, não só em primeiro grau, como em segundo grau, já se manifestou entendendo que deveria ser em dias úteis. Então, isso já é um avanço para nós mudarmos esse paradigma. Entretanto, essa regra só vincula as partes daquele processo. Mas se mantida essa jurisprudência, né? E a tendência é se multiplicar. Perfeito. Em outros casos, isso vai acabar lá no STJ e no Supremo, que poderá dizer a mesma coisa e até se tornar vinculante. Perfeito. Né? Mas eu espero que antes disso se tenha uma decisão legislativa, né? Que resolva isso. E veja, você mencionou muito bem, você falou de uma jurisprudência do ponto de vista nacional. O STJ já se manifestou de outros estados que assim estavam aplicando em dias corridos, de que os prazos deveriam ser em dias úteis. Isso, inclusive, não tendo uma lei estadual sobre o assunto, já aplicando o CPC. Ótimo. O estado do Pará ainda tem uma lei estadual que traz uma guarida ainda mais forte para isso. Forte, Um outro ponto que também me parece importante aqui dizer é que os processos estão em andamento, né, Raul? Então, Sim, hoje claro. eu tenho processos com impugnações em curso, eu tenho processos que estão no TARF, que é o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, eu tenho processos que podem já ter discussão de tempestividade por um dia ou não na contagem de prazo. Me parece que é totalmente possível o Estado do Pará criar uma regra de transição, que a partir de determinada data passa a ser em dias úteis e o que ficou para trás em dias corridos, assim já se materializou, já se contemplou. Para que não houve prejuízo. Para que não tenha prejuízo a nenhum dos lados, nem ao fisco e nem aos contribuintes, mas uma segurança jurídica a todos. Realmente é necessário que se tenha segurança jurídica, porque senão o advogado fica num limbo, né? É complicado, porque você Sim. não sabe se vai contar de um jeito, se vai contar de outro. Às vezes a questão é muito complexa, você precisa... A contagem pelo CPC, né, em dias úteis é muito mais favorável, dá muito mais tempo para o advogado fazer uma defesa ou um recurso. Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque essa regra tem que ser unificada, penso eu, né? Perfeitamente. Então, eu creio que esse é o caminho. Concordo plenamente. Imagina um advogado público que atua com processos dentro da LEPA, com processos dentro da SEMAS, com processos dentro do judiciário, com processos de ações disciplinares, e tudo é contado em dias corridos. E aí chega um processo fiscal, peraí, esse não, esse precisa ser em dias, em dias úteis, e esse aqui precisa ser em dias corridos. Então me parece que essa unificação, ela só vai trazer aspectos positivos. É necessária, Raul, com certeza. Doutor João Paulo, foi um imenso prazer tê-lo aqui para falar desse assunto de extrema relevância, né, para o processo administrativo e para o processo em geral, né, porque isso reflete também no processo civil, quando você tem lá uma discussão se o processo administrativo está ou não fora do prazo. Então, eu desde logo convido o senhor para a gente falar sobre esse tema e outros temas que for de interesse, e agradeço muito a sua presença. Olha, eu que agradeço, Raul, sempre que possível, com o convite feito, buscarei atender, que são convites certamente muito honrosos para mim, e quero dizer que hoje no Brasil, e no estado do Pará não é diferente, nós estamos vivendo uma necessidade de reafirmar a legalidade nas instituições. É verdade. E este é um exemplo disso. Precisamos reafirmar a segurança jurídica e a aplicação de lei que existe materialmente constituída para que a gente possa ter maior segurança nos processos. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado.